O amigo do meu pai era um lobisomem. Olá, eu me chamo João, moro no interior de Itapipoca, uma cidade que fica no Ceará. Eu tenho 38 anos e trabalho na roça junto com meu pai. Também pesco, caço, faço de tudo para trazer comida para casa. E desde sempre foi assim. Pois como nenhum de nós temos empregos formais, o que nos resta é viver que a terra nos dá. E apesar de ser difícil, nunca faltou comida em casa, já que sempre nos finais de semanas eu e meu pai saímos para caçar. Pegamos um preá, um tiju, um avoante, entre outros animais que a gente encontra na mata. Desde meus 10 anos que sigo ele nessa caçada. E nunca tinha visto nada de estranho nas matas, tanto de dia como de noite. Até eu e meu pai seguir um amigo dele e descobrir que o homem era um lobisomem. Tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos. Lembro que já fazia bastante coisa na roça. Dava comida para os animais, limpava o coxo e chiqueiro dos porcos. E ainda ajudava meu pai com seu roçado, além de caçar e pescar todo final de semana. Na época, moravam perto de nós umas 12 famílias, e uma dessas era de um amigo da gente, o senhor Sebastião, onde viviam ele e sua esposa. Sebastião já era senhor de idade e nunca soubemos de filhos ou outros parentes. E era assim que o conhecemos. Ele morava ali desde antes do meu nascimento e era bem próximo da gente, pois às vezes saímos para caçar juntos, mas sempre durante o dia. Nunca desconfiamos da sua índole. Mas tudo mudou depois que uma mulher daqui viu um bicho que tinha passado correndo na rua. Essa mulher disse que era por volta das 4 da manhã, quando ela tinha se acordado para fazer café do seu esposo. Enquanto fazia o fogo de lenha, ela escutou passos pesados na rua e resolveu abrir a janela para ver quem era. Foi então que ela viu um bicho de 4 correndo de um lado para o outro, bem perto da casa do Sebastião. Na hora ela trancou a janela e aquele bicho, percebendo a presença da mulher, saiu correndo para a mata. No dia seguinte se espalhou a notícia que tinha um lobisomem por ali. E todo mundo ficou com muito medo. Não dava nem 7 horas da noite que a rua já não tinha mais ninguém. E foi bem assim por um bom tempo. Até que percebemos o estranho comportamento do nosso vizinho, que era o único que continuava a sair à noite para pescar. Mas isso era de longe o mais estranho, pois sempre que ele voltava de manhã para casa, não voltava com nada. Parecia que era outra coisa que o Sebastião ia fazer, já que nunca pescava nada. E isso é muito raro de se acontecer, pois você pesca no mínimo uns 7 peixes. Mas ele nunca trazia nada. Sempre que a gente convidava ele, ele não aceitava. Preferia ir sozinho, até que um dia meu pai me convidou para seguir ele, para ver o que o homem fazia toda tarde da noite na mata. Pois boa coisa, não era. Com aquele bicho parecendo e ele continuar saindo assim, não era algo comum. E foi numa noite de quarta-feira que o seguimos. E descobrimos tanto quem era a fera, com o segredo macabro do senhor Sebastião. Como eu disse, era uma noite de quarta, estava uma lua quase cheia.
que iluminava bem o sertão, pois na cidade não dá para perceber como a lua é clara. Mas no sertão fica quase como o dia, já que não tinha nenhum tipo de iluminação. Pois bem, era por volta das 10 horas da noite quando meu pai me chamou para a gente seguir o seu Sebastião. O homem saiu de casa com um landuá e uma espingarda nas costas. Parecia que ia caçar ou pescar alguma coisa. Meu pai e eu esperamos ele pegar uma distância boa e logo saímos atrás. Ficamos indo por dentro da mata, para ele não perceber a nossa presença. E o tempo todo ele se virava e olhava para se certificar de que ninguém o seguia. Então foi indo até o rio, que dava uns 10 minutos para chegar. E foi lá que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro ele começou a tirar suas roupas e virar elas do avesso. Depois começou a bolar na lama do rio. Ele bolava de um lado para o outro. Logo depois começou a tentar ficar de pé, mas suas pernas pareciam quebradas, já que ele não tinha o equilíbrio sobre elas. Foi então que o homem começou a grunhir, que nem um porco. A gente se assustou com aquilo, pois não era um barulho comum. Tivemos a certeza de que era o Sebastião que virava lobisomem. Foi então que ele continuou e se transformou naquela estranha criatura. Suas orelhas ficaram grandes, ao ponto de começarem a bater como se fossem palmas. Suas pernas ficaram maiores e tortas. Seu rosto parecia muito com o de porco. Então, depois de parecer que tinha virado aquele bicho por completo, ele saiu correndo desesperadamente para a mata. Sebastião já transformado. Corria de 4 e ainda era muito rápido. Foi então que meu pai me chamou para a gente ir para casa, em silêncio, pois aquele bicho ainda podia estar por perto. Mas foi tudo calmo na volta. Só o medo de aquilo nos atacar, mas por Deus, ele correu para outro lugar bem distante. Quando chegamos em casa, contamos tudo para minha mãe. E de manhã contamos para alguns amigos. Logo se espalhou que o senhor Sebastião era um lobisomem. Os moradores foram até sua casa para tomar satisfação. Só que antes de chegar lá para conversar, vimos que nem ele e nem sua esposa estavam em casa. Eles tinham ido embora com a roupa do corpo. Talvez por vergonha ou medo, pois tínhamos descoberto o seu segredo. E como a sua mulher foi junto, com toda certeza ela também sabia que ele virava lobisomem, pois depois de tudo a casa ficou abandonada e ninguém mais viu nem o Sebastião e nem a sua esposa. E nem seu nome sabíamos ao certo se era mesmo Sebastião. Mas enfim, anos se passaram e nunca mais vimos nada do tipo. Apesar daqui ser bem sombrio na parte da noite, porém estamos sempre em alerta, já que nunca sabemos quando esses bichos podem atacar. O lobisomem da Vila dos Pescadores. No final dos anos 80, o lugar onde eu moro era apenas uma vila de pescadores. Em frente à casa da minha família morava um velho de aparência muito sinistra e que todos juravam que ele virava um lobisomem.
Meu pai resolveu abrir um abatedouro de frangos no fundo do quintal, que era muito comum naquela época. Um certo dia, um pescador chamou meu pai e disse ter certeza de estar indo para a praia e colocar a rede de madrugada e viu um lobisomem revirando o lixo do abatedouro dentro do nosso quintal, que na época era cerca de arame. Meu pai deu uma risada irônica e falou pra gente não se preocupar, que o Toninho estava ficando doido e que só via um cachorro. Meu pai então resolveu que já estava na hora de murar todo o quintal e arrumar um cachorro vira-lata bonitinho, o Help. Mas o cachorro só ficava dentro do quintal enquanto a gente estava acordado. Apagava as luzes e ele pulava para a rua e só voltava pela manhã. Meu pai fez de tudo, aumentou o muro, botou vidro, nada de segurar o cachorro. Meu pai então resolveu que tinha que ter um cachorro que servisse para nossa segurança. Então veio o Hulk, um lindo fila brasileiro que logo virou um touro de forte. Chegou então o feriado da Semana Santa e a nossa família veio para nossa casa como de costume para passar o feriado na praia. Estava uma noite chuvosa e todos resolveram jogar baralho e nós, as crianças, brincávamos de banco imobiliário. Quando por volta das 2 da manhã, o nosso portão, que era de grade, fez um enorme barulho e alguma coisa pulou para o quintal. Pelo impacto do portão, deu para sentir que era uma coisa grande. Ficamos todos em silêncio. Meu tio, um policial civil, pegou sua arma para ir ver. Antes dele sair, coisa pulou o segundo portão que dava no abatedouro, onde à noite o Hulk era o dono. Então começou uma briga feroz. O Hulk avançava e a coisa rosnava e derrubava tudo. O cachorro lutava de novo. Foi horrível ouvir a briga. Daí meu tio e meu pai resolveram não sair, por ser algum animal. Depois de alguns minutos, a coisa conseguiu escapar do cachorro e pulou para a rua, onde saiu acordando todos os cães da rua. Foi uma loucura. Meu tio e meu pai saíram para ver o Hulk, que estava com alguns cortes no focinho e no corpo. Assim que amanheceu o dia, meu pai e meu tio botaram o cachorro no carro para levar ao veterinário para cuidar dos ferimentos, e o cachorro ficou bem. Na volta para casa, eles avistaram um velho sentado na praça, todo arrebentado, mas já cuidado. O dono da padaria tinha levado ele para cuidar dos ferimentos, que na época eram feitos numa farmácia. Então meu pai se aproximou dele e falou as seguintes palavras: "Então é verdade o que dizem. Você é mesmo um lobisomem. E aí, gostou de conhecer meu novo cachorro?" A partir desse dia, ninguém mais viu o velho Tagino. Só soubemos que ele estava em outra cidade e que agora era lá que estava tendo as aparições. Nunca esqueceremos esse dia. Até hoje, essa história é contada nas rodas de conversa da nossa família. O lobisomem de Colares. Esse relato é de um sobrevivente de um ataque de lobisomem. Era uma noite de lua cheia em 2012. Armando, um jovem caçador que vivia em Colares, uma pequena cidade no Pará, saiu com seus amigos para buscar comida na floresta. Eles precisavam alimentar suas famílias que sofriam com a fome e a pobreza. Armando era o mais corajoso e habilidoso do grupo e sempre se aventurava mais longe que os outros. Ele caminhava silenciosamente pela mata, atento a qualquer sinal de pressa, mas o que ele encontrou foi algo que jamais esqueceria:
Uma sombra enorme e negra surgiu diante dele, bloqueando seu caminho. Era uma criatura monstruosa que parecia uma mistura de homem e cachorro. Tinha pelos escuros e espessos, dentes afiados e garras enormes. Seus olhos eram vermelhos como sangue, e sua boca saía um bafo quente e fedido, que cheirava a enxofre. Era um lobisomem, o terror das lendas locais. Armando sentiu calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou recuar, mas era tarde demais. O lobisomem rugiu e avançou sobre ele, com uma fúria assassina. Armando gritou por socorro, mas seus amigos estavam longe demais para ouvi-lo. Ele sacou sua espingarda e disparou contra o peito da fera. O tiro não pareceu fazer efeito. O lobisomem o atingiu com uma patada que abriu um corte profundo em seu peito. Armando caiu no chão, sentindo uma dor insuportável. Ele pensou que ia morrer, mas, por sorte, um de seus amigos ouviu seus gritos e correu em sua direção. Ele viu a cena terrível e não hesitou em atirar contra o lobisomem, que estava prestes a cravar seus dentes na garganta de Armando. O amigo de Armando era atirador de elite e acertou vários tiros na cabeça e no coração da criatura, que soltou um uivo agudo e se afastou. A fera ficou ferida e assustada. Então ela correu para a escuridão da floresta, deixando um rastro de sangue. O amigo de Armando o ajudou a se levantar e levou ele para o carro, onde os outros esperavam. Eles levaram para o hospital mais próximo, onde ele recebeu os primeiros socorros. Armando estava em estado grave, mas conseguiu sobreviver. Ele contou aos médicos e à polícia que tinha acontecido, mas, é claro, que ninguém acreditou nele. Eles acharam que ele tinha sido atacado por um animal selvagem, ou que estava delirando por causa da febre. Mas Armando sabia a verdade. Ele tinha visto o lobisomem com seus próprios olhos e tinha as cicatrizes para provar. Ele não era o primeiro a ser atacado pela fera. Havia outros relatos de pessoas que tinham sido vítimas do mesmo monstro em outras noites de lua cheia, em Colares e em outras cidades vizinhas. Armando tinha certeza de que o lobisomem ainda estava solta e voltaria para atacá-lo. Por isso, ele decidiu mudar de vida. Ele vendeu tudo o que tinha e se mudou para o outro lado do país, onde esperava estar salvo. Ele nunca mais voltou a Colares, nem quis saber de seus amigos. Ele queria esquecer aquela noite de terror, mas sabia que nunca conseguiria. Ele vivia com medo e com uma dúvida cruel. Será que ele tinha sido mordido pelo lobisomem? Será que ele também se transformaria em um deles?